Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Meus irmãos, boa noite. Meus queridos irmãos, nesta segunda oportunidade, depois de termos ouvido uma exposição feita pelo pastor William MacLeod do que o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, nos dizem a respeito da perpetuidade, da continuidade da lei moral, a minha intenção, nesta ocasião, é fazer um levantamento histórico-teológico a respeito dos puritanos, o seu entendimento a respeito da lei moral e como eles combateram um movimento denominado de antinomianismo e como isso é relevante para os nossos dias, para as nossas igrejas. E eu quero partir exatamente do texto lido pelo reverendo William MacLeod no início. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor mais uma vez, novamente, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pela exposição que ouvimos da Tua palavra há pouco, ó Pai. Nós Te louvamos pela Tua lei, tão preciosa. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque ela nos mostra a Tua vontade, ela nos ensina o que é agradável ao Senhor e como nós podemos Te agradar em resposta à Tua graça sobre nossas vidas. Agora, ó Deus, nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos assista, e mais uma vez o Senhor nos ajude, nos dando condições de compreendermos, ó Deus, a Tua ação ao longo da história, como o Senhor iluminou a mente dos Teus servos no passado, para que, munidos da Tua palavra, eles batalhassem pela fé uma vez por toda entregue aos santos. E que essa história, ó Deus, ela nos motive, ela nos inspire, ela nos motive à fidelidade, ó Deus, para com o Senhor, para com a Tua palavra, para com a Tua santa lei. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te suplicamos. Em nome dele é que nós te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Amém. Meus irmãos, se há uma acusação que frequentemente cai sobre os reformados confessionais, é a de legalismo. Há uma tendência de, sempre que nós enfatizamos a obediência à palavra de Deus, e de uma forma normatizada aos nossos padrões doutrinários, há uma tendência de sermos rotulados como legalistas farisaicos, e já há até nos nossos dias quem use o termo neonomistas para se referir a nós.
Inegavelmente, meus irmãos, o legalismo é um pecado a respeito do qual nós devemos estar atentos. É verdade que no nosso coração há combustível suficiente para nos colocar em oposição à graça de Deus em Jesus Cristo, fazendo-nos confiar em nossa própria justiça, em nossas boas obras, tanto para sermos aceitos por Deus e perdoados dos nossos pecados, como também para podermos continuar desfrutando do seu amor. Então, o legalismo de fato é um pecado a respeito do qual nós precisamos estar atentos. Mas algo que tem chamado a minha atenção é de quem normalmente vem a acusação de legalismo. Quem são as pessoas que fazem essa acusação? E normalmente esta acusação, ela parte de pessoas que acreditam firmemente que, em virtude da obra redentiva de Jesus, os cristãos não possuem mais qualquer obrigação em relação à lei moral. Normalmente, a acusação de legalismo flui de lábios antinomianos. A acusação de legalismo geralmente é feita por corações e lábios antinomianos. E também é interessante que essas acusações sempre são feitas no contexto da discussão e da afirmação da perpetuidade do dever de guardarmos o dia do Senhor como o nosso sábado cristão, como um santo repouso. Com muita frequência, meus irmãos, aqueles que fazem essas acusações acabam por incidir no erro reverso ao cometido por um dos grandes nomes do puritanismo, Richard Baxter. Richard Baxter é amplamente conhecido por seu abençoado ministério na cidade de Kidderminster. Seus escritos práticos e pastorais são apreciados e amados por todos aqueles que os leem. Não obstante, meus irmãos, Richard Baxter esteve no centro de uma grande controvérsia a respeito da doutrina da justificação pela fé somente, batendo de frente com ninguém menos que outro gigante puritano, John Owen. Baxter acreditava que tinha sido chamado por Deus para livrar o mundo reformado do antinomianismo teológico, que era encontrado em muitas publicações e em muitos púlpitos da sua época. Ele entendia que o antinomianismo teológico levaria as pessoas a uma vida de libertinagem. E ele temia que a pregação da justificação pela fé somente, pela graça de Jesus Cristo, conduzisse as pessoas a um completo descuido com a piedade pessoal. Ele temia isso. O problema é que o remédio oferecido por Baxter foi tão ruim quanto a doença antinomiana. A sua visão da justificação ficou conhecida como neonomismo, por ensinar que a morte de Jesus Cristo não nos salvou de fato, mas apenas nos habilitou para cumprirmos a lei para a nossa própria justificação. Esse posicionamento ele também é conhecido como baxterianismo. Consequentemente, a justificação não podia ser entendida como um ato completado e perfeito na presente vida. Ele chegou a dizer que nem perdão, nem justificação são perfeitos antes da morte. Esse foi o erro dele, mas muitos têm caído no erro oposto, no erro reverso. E, meus irmãos, é inútil combater um erro com o outro. É inútil combater antinomianismo com o legalismo. Antinomianismo e legalismo não são tão opostos assim entre si. Na verdade, eles estão unidos contra um correto entendimento de como a lei do Senhor deve ser usada pelos cristãos. Antinomianismo e legalismo são opostos à lei e à graça de Deus. Por essa razão, é inútil combater o legalismo adotando uma postura de repúdio à lei moral. Como se a morte de Jesus Cristo pusesse fim a qualquer tipo de relacionamento entre o cristão e a lei do Senhor. Nós vivemos um período no qual boa parte da igreja evangélica em nosso país enxerga uma completa descontinuidade entre o cristão e a lei moral.
Há algum tempo, meus irmãos, eu acompanhei uma discussão interessante numa rede social. Uma moça ela fez uma pergunta no sentido de se nós ainda temos o dever, se nós ainda devemos guardar o dia de descanso, uma vez que Jesus é o nosso descanso. Uma resposta oferecida por um teólogo e pastor foi a seguinte: podemos. Não se trata de dever, mas nós podemos, se assim quisermos. Nós podemos, se assim entendermos. Percebam, não se trata de um dever do cristão, ainda que motivado pelo amor e pela gratidão a Deus. Trata-se de algo opcional. Podcasts afirmando essa descontinuidade têm sido produzidos e, como consequência, a nossa própria juventude, a nossa juventude presbiteriana e reformada, nela têm sido semeadas as sementes da dúvida e da infidelidade confessional. O pastor Kevin DeYoung, ele faz um alerta no sentido de que o antinomianismo não é um fantasma, não é um espantalho ou um erro inexistente nos nossos dias. Mas ele se faz presente em muitas igrejas e ele está abundando na internet e muitos dos nossos membros estão consumindo esse material, adotando o antinomianismo tácito em seus corações. Então, o meu objetivo com vocês nesta noite, meus irmãos, é, em primeiro lugar, observar um pouco da história desse movimento, observarmos como ele surgiu no seio da igreja protestante. Em segundo lugar, observarmos exatamente o que é ensinado pelo antinomianismo, para, ao fim, observarmos como os puritanos responderam a esse desafio. Então, em primeiro lugar, permitam-me lhes falar a respeito do antinomianismo na história. Quando foi que esse movimento surgiu? Apresentar uma definição, traçar o desenvolvimento histórico do antinomianismo é uma tarefa por demais complicada. No que diz respeito à definição, a dificuldade está em diversas peculiaridades e nuances existentes no antinomianismo, porque não se trata de um movimento unificado. Você vai ter diversas correntes, mesmo dentro do antinomianismo. Mas, especialmente durante o século XVII, o Dr. Joel Bick e o Dr. Mark Jones, eles vão destacar que os próprios adversários do antinomianismo complicaram a definição do que esse movimento é, por empregarem o termo de forma um tanto sem cuidado. Então, em muitas ocasiões, não existiu tanto cuidado assim em se definir o antinomianismo. Mas, apesar dessa dificuldade, esse movimento possui uma característica essencial, que nos permite traçar uma linha divisória entre o antinomianismo e a ortodoxia reformada. Dr. Joel Bick e o Dr. Mark Jones dizem que a linha divisória óbvia gira em torno de a pessoa rejeitar ou não a lei moral como regra de vida para os crentes. Então é exatamente essa a essência desse movimento. Trata-se de uma rejeição à lei moral, não como um pacto, mas até como uma regra de vida. Até como uma regra para o nosso caminhar. A história do antinomianismo também se mostra um tanto complicada, mas na obra dedicada ao antinomianismo, Mark Jones, ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz que Adão e Eva foram os primeiros antinomianos da história. Ele diz assim: no jardim, Adão foi ante a lei de Deus, quando a transgrediu por falhar em guardar o jardim e proibir a sua esposa de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele destaca que o antinomianismo teológico de Eva levou ao antinomianismo prático. Então, por essa perspectiva, meus irmãos, o antinomianismo teve a sua origem nos nossos primeiros pais. Mark Jones também chama a nossa atenção para o fato de que o antinomianismo de nossos pais originais teria sido o mesmo tipo de resposta que muitas pessoas hoje dão ao legalismo. O antinomianismo dos nossos primeiros pais também teria sido uma resposta ao legalismo de Satanás.
que intencionalmente atribuiu um sentido mau à bondade e à benevolência de Deus para com Adão e Eva. Que fez Deus parecer um legalista, quando na verdade Satanás refletia ali o seu próprio coração. O Dr. Sinclair Ferguson concorda com isso. Ele vai dizer que não apenas o legalismo, mas também o antinomianismo são irmãos gêmeos, não idênticos, gerados no mesmo ventre. A mentira de Satanás ali no Jardim do Éden. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos perceber uma forma de antinomianismo já sendo combatida pelo apóstolo Paulo, como nós ouvimos há pouco na exposição feita pelo reverendo William MacLeod em Romanos capítulo 6. Mas é durante a Reforma que esse movimento surge de maneira formal. E esse movimento surge, meus irmãos, dentro do luteranismo. O antinomianismo surgiu entre um dos discípulos de Martinho Lutero e líder ativo da reforma luterana, um homem chamado Johannes Agrícola. O grande desejo de Agrícola era combater de modo eficaz a doutrina semipelagiana do catolicismo romano. A motivação dele, é bem verdade, era defender a doutrina da justificação pela fé somente. Mas nesse intento, ele acabou negando que o cristão é, de algum modo, obrigado a guardar a lei moral. Por volta do ano de 1520, ele se envolveu numa disputa com Philippe Melanchthon. Essa disputa girou em torno do relacionamento entre lei e evangelho. E o ponto de discórdia entre Agrícola e Melanchthon era se a lei também deveria ser pregada, se a lei também deveria ser anunciada na pregação. Agrícola afirmava que apenas o evangelho deveria ser anunciado, pois apenas o evangelho produz o arrependimento. Então ele vai atacar de forma veemente a obra de Melanchthon. Ele vai atacar o ensinamento de Melanchthon a respeito dos 3 usos da lei. Na Los Comunes, Melanchthon recomendava que os 10 mandamentos deveriam ser pregados. E Agrícola vai então atacar isso. Durante um tempo, Lutero, ele se abstém da discussão, mas ele resolve então entrar na discussão no ano de 1537. Nesse ano, Agrícola vai travar uma discussão com o próprio Lutero. E ele vai afirmar que o homem é salvo pela fé somente e sem que Deus leve em conta o seu caráter moral, seja antes ou depois da salvação. E é interessante que é nessa discussão que Lutero cria o termo antinomianismo. Ele publica uma obra em 1539 intitulada Contra os Antinomianos. E com a retórica que lhe era característica, com a retórica inflamada que lhe era própria, ele vai denunciar os ensinamentos de Agrícola, dizendo que tanto ele como aqueles que o seguiam eram, na verdade, falsos irmãos. Mas sabem o que é irônico? É que, de acordo com o Dr. Mark Jones, Lutero é o herói, ou era o herói, dos antinomianos ingleses do século XVII. Aquele que combateu um discípulo ensinando antinomianismo, ele vai ser, posteriormente, o grande herói dos teólogos antinomianos ingleses do século XVII. Frequentemente, eles faziam apelos à obra de Lutero, especialmente à distinção entre lei e evangelho feita pelo reformador alemão. Mas nós precisamos ser justos com Lutero e entender que a linguagem de Lutero ela era apenas ambígua. Ele não defendeu que a lei moral não possuía mais qualquer utilidade para a vida cristã. Um estudioso chamado David Como fez um estudo nesse sentido e fez uma afirmação bem interessante, dizendo que Lutero chegou a confessar que alguns dos seus escritos mais antigos tinham, de fato, afirmado a noção de que os crentes estavam livres da lei. Mas ele também alegou que essa retórica excessiva tinha sido necessária para livrar os homens da escravidão das obras de justiça da teologia papal. E em suas próprias palavras, Lutero disse: agora, quando os tempos são mais diferentes daqueles sob o Papa,
essa pregação não é mais necessária. E se mal compreendida, pode levar os homens a uma segurança amoral, carnal, que ameaça a ordem moral e social. Isso pode ser testificado quando você observa, por exemplo, os catecismos de Lutero. Tanto o catecismo maior quanto o catecismo menor, eles iniciam com a exposição dos 10 mandamentos e a sua aplicabilidade para a vida cristã. Então, inegavelmente, Lutero, ele não era um antinomiano, ele não se colocou contra a lei moral. Na sua obra, Contra os Antinomianos, ele falou da necessidade da lei para os crentes, em virtude da reminiscência do pecado. E ele disse que, assim como o pecado e a morte jamais se calam, mas continuam perturbando e contristando os piedosos enquanto aqui vivem, assim a lei continua a retornar e levar as consciências dos piedosos ao descanso e ao refrigério em Cristo. Ele vai dizer que por essa razão a lei, ela precisa ser conservada e fielmente inculcada na igreja. Na Inglaterra, no período do puritanismo, para usar as palavras de Richard Baxter, o antinomianismo surgiu a partir da obscura pregação da graça evangélica. E algo que nós precisamos ter bem fixado em nossas mentes, meus irmãos, é que o antinomianismo do século XVII foi, de maneira específica, uma reação à piedade puritana. Preste atenção nisso aqui. O antinomianismo, ele vai surgir entre os puritanos como uma reação à piedade puritana. Por que que eu enfatizo isso? Porque aquilo que aconteceu no século XVII é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Porque, como coloca o Dr. Mark Jones, aqueles que hoje acusam os puritanos de legalismo, eles estão simplesmente ecoando um padrão bem estabelecido no século XVII pelos teólogos antinomianos, que estavam prontos para arremessar o epíteto legalista contra aqueles que eram profundamente reformados em sua teologia. E tente ser mais zeloso. Tente ter mais zelo pela lei do Senhor. Tente ter mais zelo pelos nossos padrões doutrinários e você verá do que você será chamado. Então aquilo que aconteceu hoje, aquilo que aconteceu no século XVII é o que continua acontecendo hoje. O primeiro antinomiano nesse período foi um homem chamado John Eaton. Ele escreveu uma obra intitulada O Favo de Mel da livre justificação por Cristo somente. E a principal tese dessa obra era a seguinte: Deus não vai, Ele não irá, na verdade, Ele não pode ver qualquer pecado em qualquer dos seus filhos justificados. A ideia de John Eaton não era de que Deus não vê pecado nos seus filhos porque eles estão vestidos com o manto da justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo. A ideia é que uma vez que Deus os amou, Deus não se incomoda mais com qualquer coisa que eles façam e que de repente vá contra a sua santa lei. Em alguns momentos ele não hesitou em afirmar que na verdade os crentes estão livres da natureza pecaminosa. Ele negou aquilo que nós chamamos de aspecto dipleurico ou condicional do pacto da graça em sua administração. Ele enfatizou que tudo se trata da ação de Deus, não apenas para salvar, não apenas para iniciar a salvação, mas mesmo depois, nós não temos nenhuma obrigação, senão tão somente desfrutar daquilo que Deus nos proporcionou em Jesus Cristo. Interessante é que ele foi um dos primeiros a usar aquela frase que é usada nos nossos dias de uma forma bem distorcida também. Uma vez salvo, salvo para sempre, não importando como você viva. O antinomiano mais famoso daquele período foi um homem chamado Tobias Crisp. A ponto de o antinomianismo algumas vezes ser chamado de crispianismo. Tamanha a influência exercida por Tobias Crisp. E é interessante que os seus biógrafos afirmam que no passado ele foi conhecido por ser um fervoroso pregador da lei.
Seus biógrafos vão dizer que, inicialmente, a sua visão acerca da graça de Cristo era excessivamente baixa e embebida de sentimentos que o encharcaram de um sentimento de justiça própria. Mas quando ele tomou conhecimento das doutrinas da graça, ele ficou chocado com os seus próprios posicionamentos legalistas. O que ele fez? Tornou-se um antinomiano. Tão oposta foi a sua reação que ele chegou ao ponto de defender uma doutrina conhecida como a doutrina da justificação desde a eternidade. Ele dizia que os eleitos que são justificados por Deus são justificados antes de crerem. E na ânsia de defender a doutrina da justificação pela fé, ele acabou negando a própria doutrina da justificação pela fé. Eu gostaria de mencionar, meus irmãos, nesse rápido levantamento histórico, que o antinomianismo foi o objeto de uma controvérsia ocorrida no seio da Igreja da Escócia no início do século XVIII, entre 1717 e 1726. E a gota d'água para essa controvérsia foi a republicação de uma obra escrita por um puritano chamado Edward Fisher, uma obra intitulada O Cerne da Teologia Moderna. E por causa da sua relação com essa obra, essa controvérsia ficou conhecida como a controvérsia do cerne. E a raiz dessa polêmica era a dificuldade em estabelecer uma relação adequada entre as obras e a graça, a lei e o evangelho, não apenas na teologia sistemática, mas também na pregação, no ministério pastoral e, acima de tudo, no coração. Infelizmente, eu não tenho como discorrer a respeito dessa controvérsia, dado o nosso tempo, mas eu queria encorajar os irmãos a procurarem conhecer essa controvérsia, uma vez que ela vai envolver puritanos renomados, como Thomas Boston e os irmãos Erskine. E vale a pena conhecê-la. Permitam-me agora falar a respeito da doutrina antinomiana em si. E dizer a vocês que também não é tarefa simples apresentar de modo sucinto o ensinamento do antinomianismo, porque, como muitos estudiosos destacam, o movimento é multifacetado. E também é preciso destacar que um teólogo antinomiano, meus irmãos, não é necessariamente alguém que leva uma vida imoral e dissoluta. Os puritanos que se opuseram ao antinomianismo chegaram a testemunhar que, a despeito dos seus escritos e pregações, os antinomianos ingleses eram caracterizados pela seriedade e pela piedade. Apenas na Nova Inglaterra é que o antinomianismo teológico vai desembocar, de fato, no antinomianismo prático. Mas eu creio ser possível nós observarmos alguns pontos bem claros em tudo aquilo que eles produziram ao longo do tempo. Bem como outros movimentos que, inclusive, já foram mencionados pelo pastor MacLeod na sua exposição, a influência que esses movimentos tiveram sobre o antinomianismo. Em 1637, não mais na Inglaterra, mas agora na Nova Inglaterra, o antinomianismo ele também vai gerar uma controvérsia ali e vai levar o sínodo dos anciãos a declarar algumas afirmações teológicas como perigosas, como pouco seguras. E essas afirmações, elas apresentam o cerne do ensinamento antinomiano. Primeira delas, dizer que nós somos justificados pela fé é perigoso. Nós devemos dizer que somos justificados por Cristo. E o que você pode perceber aqui é uma falha em distinguir a fé como instrumento, não como causa eficiente da justificação. Então você não deve falar que você foi justificado pela fé, mas você foi justificado por Cristo. A segunda afirmação: procurar pela graça ao sondar o coração apenas causa agitação. Você tem de olhar para Cristo. Não procure pela graça, mas procure por Cristo. Não procure por santificação, mas procure por Cristo. Não se preocupe com deveres ou meditação, mas se preocupe com Cristo. Você não precisa fazer autoexame, você precisa de Cristo. Em qualquer dúvida, não importa como você esteja vivendo, lembre-se de Cristo apenas. Terceira afirmação:
Você pode saber que pertence a Cristo não porque você crucifica as concupiscências da carne. Mas você pode saber que pertence a Cristo porque, apesar de não as crucificar, você crê que foi Cristo quem as crucificou em teu favor. Essas e outras declarações, elas vão ser consideradas como estando fora dos limites confessionais da fé reformada. E elas revelam o cerne da preocupação da teologia antinomiana. Normalmente, nós tratamos o antinomianismo como apenas a afirmação de que a lei não possui mais nenhuma função na vida da pessoa que foi alcançada pela graça de Deus em Cristo. O que é uma definição correta? Mas, meus irmãos, o antinomianismo, conquanto revele uma compreensão acertada das implicações da justificação, ele vai demonstrar um entendimento completamente equivocado de como a obra da santificação ocorre na vida da pessoa justificada. O Dr. J. Packer, ele vai analisar muito bem a questão quando ele vai dizer o seguinte: com respeito à justificação, os antinomianos afirmam que Deus nunca vê pecado nos crentes. Uma vez que nós estamos em Cristo, quaisquer que sejam os nossos lapsos, ele vê apenas a justiça impecável da vida terrena do Salvador, agora imputada a nós. A isso, meus irmãos, nós respondemos com amém. Mas quando o assunto é a santificação, a situação se torna completamente embaçada. O Dr. J. Packer diz o seguinte: com respeito à santificação, tem existido antinomianos místicos que vão dizer que o Cristo que habita em nós é o sujeito pessoal que obedece à lei em nossa identidade, uma vez que invocamos a sua ajuda em situações de obediência. Também tem existido antinomianos pneumáticos, que afirmam que o Espírito Santo, dentro de nós, nos induz diretamente a discernir e fazer a vontade de Deus, sem que precisemos olhar para a lei, seja para que ela prescreva ou monitore o nosso desempenho. O antinomianismo místico é aquele que mais tende a resultar em antinomianismo prático. Porque, meus irmãos, ora, se Jesus é quem obedece à lei para a minha santificação, não importa o que eu venha a fazer, não importa como eu venha a viver, a obediência dele é que vai me santificar. Já o antinomianismo pneumático anda de mãos dadas com o carismatismo ou continuismo. Você pode contar com a direção imediata, com a direção extraordinária do Espírito Santo, a fim de viver de modo que Deus se agrade, sem precisar da lei, sem precisar dos mandamentos do Senhor, sem precisar dos seus preceitos para ensinar a você aquilo que é agradável a Deus. De acordo com o Dr. Packer, esses dois tipos de antinomianismo foram os que caracterizaram os primeiros 150 anos da Reforma Protestante. Mas além desses dois, na sua famosa obra Teologia Concisa, o Dr. J. Packer vai fazer algumas distinções muito interessantes. Ele também vai falar de um antinomianismo dispensacional. E isso é importante porque nós podemos ver isso no nosso país. Nós podemos ver isso em muitas igrejas evangélicas. O antinomianismo dispensacional vai ensinar que não é necessário, em nível algum, que os crentes guardem a lei moral, considerando que nós vivemos sob a dispensação da graça, não da lei. Um estudioso britânico chamado Ernest Kavan, ele vai dizer que a questão levantada pelo antinomianismo teve a sua origem na ampla separação que eles fizeram entre Antigo e Novo Testamento. Os antinomianos eram incapazes de ver o Antigo Testamento como uma administração do pacto da graça. Para eles havia uma descontinuidade radical. Meus irmãos, quando eu mencionei há pouco movimentos relacionados ao antinomianismo, eu tinha em mente justamente o dispensacionalismo e também a teologia da nova aliança. O dispensacionalismo, tanto na sua forma mais antiga,
como aquele que aparece na antiga Bíblia de Scofield, como aquele que é apresentado hoje sob uma nova roupagem e é conhecido como dispensacionalismo progressivo. Junto do dispensacionalismo aparece a teologia da nova aliança. E a noção de descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, bem como a antítese entre lei e evangelho, acabam tendo por consequência lógica alguma forma de contrariedade à lei. Por exemplo, Douglas J. Moo, um teólogo identificado com a teologia da nova aliança, mas cuja exegese é frequentemente utilizada pelos dispensacionalistas. Ele vai afirmar uma descontinuidade radical entre o Antigo e o Novo Testamento. E vai afirmar também uma distinção entre a lei moral e a lei de Cristo. Ele vai dizer que nós não temos nenhuma obrigação em relação à lei moral. Nós vivemos apenas pela lei de Cristo. Palavras dele. O cristão não está mais obrigado à lei mosaica. Cristo realizou o seu cumprimento. Mas o cristão está obrigado à lei de Deus. Lei de Deus, entretanto, não é a lei mosaica, mas a lei de Cristo, porque é a Cristo, o cumpridor, o telos da lei, que o cristão está obrigado. Essa citação de alguém comprometido com a teologia da nova aliança é importante para a nossa discussão sobre o antinomianismo dispensacional. Porque uma das características do entendimento dispensacionalista a respeito da lei é a rejeição da tríplice partição da lei, que é característica da teologia reformada. O reverendo MacLeod já falou sobre a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Essa tripartição da lei, meus irmãos, é uma característica nossa, é uma característica da nossa teologia. Num podcast de um famoso canal no YouTube, o apresentador ele quer discutir se nós ainda estamos vivendo de acordo com a lei do Antigo Testamento. E ele já inicia jurando que não é um antinomista. Eu acho isso bem interessante. A primeira palavra dele no podcast é: olha, eu vou começar dizendo que eu não sou um antinomista. E eu já tenho observado que quando a pessoa começa negando algo, ela vai mostrar depois que é. Então ele vai dizer: olha, eu não sou antinomista, mas logo depois ele vai dizer que acredita que não estamos seguindo a lei, não temos mais nenhuma obrigação com a lei, que o Antigo Testamento possui uma função meramente didática, mas não possui nenhuma função normativa. Outro participante vai dizer explicitamente que rejeita a tripartição da lei conforme a teologia reformada clássica e admite que por trás do seu pensamento está um entendimento distinto de aliança, de maneira que a lei mosaica era apenas para a nação de Israel, não para a igreja. E aí você deve lembrar que tanto teólogos da nova aliança como dispensacionalistas sustentam a distinção entre Israel e a igreja. Pouco depois, o apresentador vai defender o entendimento seu e dos seus colegas, dizendo o seguinte: olha, eu vou insistir, isso aqui não é antinomianismo. E aí ele vai dar uma definição de antinomianismo que não tem nada a ver com antinomianismo. Ele vai dizer assim: antinomianismo é a doutrina que diz que Cristo veio para nos libertar do Deus do Antigo Testamento. O antinomianismo não ensina isso. Antinomianismo não é marcionismo. Por que eu menciono isso? Muitos jovens nossos estão consumindo esse material, bebendo disso. Eles devem saber que antinomianismo é a oposição ao uso da lei moral para a vida cristã. Packer também fala do antinomianismo situacionista, que vai afirmar que um motivo e intenção do amor é tudo que Deus requer agora dos cristãos.
E vai dizer que os mandamentos do Decálogo e outras partes éticas da Escritura, por mais que sejam atribuídas diretamente a Deus, são meras regras e métodos de amar. Regras que o amor pode a qualquer momento rejeitar. Perceba, de acordo com essa ideia, você tem a liberdade para desobedecer algum dos mandamentos da lei moral, caso o amor esteja em jogo. Essa é uma posição muito perigosa e que pode abrir a porta para muitas práticas ruins. O Dr. Sinclair Ferguson, meus irmãos, por sua vez, vai fazer uma distinção mais simples entre as faces do antinomianismo, destacando o que ele chama de antinomianismo dogmático e o antinomianismo exegético. De acordo com ele, na corrente dogmática estão aqueles que afirmam que a lei de Deus foi completamente revogada para os que creem. Nessa corrente estão enquadrados homens como John Newton, Tobias Crisp e muitos outros. E ainda, de acordo com Sinclair Ferguson, essa corrente dogmática, geralmente ela também vai estar associada ao hipercalvinismo. Porque vai afirmar que os indicativos do Evangelho vão superar em muito os imperativos divinos, provocando um desequilíbrio bíblico. Ou seja, o que Deus já fez em Cristo torna qualquer dever nosso irrelevante para a nossa vida cristã. A habitação do Espírito é suficiente para reger a nossa vida, e a lei, então, é completamente desnecessária. Já a corrente exegética, ela vai se caracterizar pela vigorosa oposição à tripartição da lei. E especificamente ao entendimento de que uma dessas partições continua em vigor para nós. Não todos, obviamente, mas grande parte dos teólogos bíblicos dos nossos dias rejeita a tríplice divisão da lei, considerando-a como uma imposição ao texto da Escritura. Eles vão dizer que a lei mosaica é um todo unificado. Dessa forma, a tripartição da lei seria uma imposição ao texto, não uma conclusão exegética. Uma crítica que precisa ser feita especificamente a essa corrente é a ideia pressuposta, mas não provada e impossível de ser provada, de que a tripartição da lei não reflete aquilo que é encontrado no texto do Antigo Testamento. O grande problema com essa corrente, meus irmãos, é o tratamento dispensado ao texto bíblico, como se nós devêssemos tratá-lo como uma espécie de enciclopédia. E é interessante que nós muitas vezes tratamos a Bíblia assim, como se ela fosse uma enciclopédia. É numa enciclopédia que nós vamos encontrar todos os dados já devidamente organizados, separados em verbetes, nós vamos encontrar tabelas comparativas e muitas outras coisas. Isso é bem comum, como quando você de repente chega no seu pastor e diz assim: pastor, me dá um texto que diga que Deus é um só, mas que subsiste em 3 pessoas. Pastor, me dá um texto que diga que crianças devem ser batizadas. E não é assim que funciona. É como se nós não pudéssemos chegar a determinados entendimentos e a determinadas doutrinas através de deduções lógicas necessárias, como ensina a nossa confissão de fé de Westminster. É como se a igreja cristã, ao longo dos séculos, não tivesse feito isso com doutrinas basilares, fundamentais, como a doutrina da Trindade. Ninguém nega que as Escrituras falam da lei mosaica em diversas passagens como um todo. Mas também é verdade que esse todo pode ser dividido em porções que refletem aspectos cerimoniais, aspectos civis e aspectos morais. Não importa se a tripartição da lei não é explicitamente afirmada, mas ela está lá. E tudo o que fazemos é extraí-la das Escrituras. Nesse sentido, meus irmãos, eu amo muito uma declaração feita pelo teólogo Herman Bavinck, quando ele vai dizer o seguinte: a Escritura não é uma teologia sistemática. Ela contém todo o conhecimento de Deus de que precisamos, mas não na forma de formulações dogmáticas. A Escritura é uma mina de ouro.
E é a igreja, através da leitura, da reflexão, da exegese, da hermenêutica, que extrai o ouro, põe nele a sua estampa e o converte em moeda circulante. A ideia é justamente que é legítimo chegar a entendimentos doutrinários através daquilo que pode ser logicamente deduzido da palavra de Deus. No final das contas, meus irmãos, o fundamento comum a todas as correntes antinomianas é que aqueles que estão em Cristo, eles estão completamente livres, separados de todo e qualquer aspecto da pedagogia da lei. Nos nossos dias, o antinomianismo tem assumido formas levemente diferentes, mas que pode ser percebido com muita clareza nas nossas igrejas. Tem se tornado cada vez mais comum o chamado evangelho da autoaceitação, que diz que Deus te aceita da forma como você é, que Ele ama você como você é, com todos os teus defeitos e pecados, que a lei não é nenhuma barreira entre você e Deus, porque tudo que Deus deseja de você é sinceridade, que você seja autêntico, que você seja verdadeiro, que você seja você mesmo na presença dEle. Daí, nós vemos igrejas, denominações ecoando esse tipo de pregação, e o resultado é um número crescente de pessoas que vão dizer: é assim que eu sou, Deus é gracioso e me aceita do jeito que eu sou, então eu posso continuar sendo assim, ninguém vai me dizer o que fazer ou como eu devo viver. Os puritanos responderiam a esse tipo de raciocínio afirmando que essas pessoas não apenas estão rejeitando a lei de Deus, mas também que a rejeição da lei tem a sua origem numa compreensão completamente equivocada da natureza e da ação da graça de Deus na vida da pessoa. Para eles, a graça pressupõe um papel específico da lei moral na vida do cristão. Então, em último lugar, eu quero lhes falar a respeito dos puritanos e seu entendimento da lei moral. Meus irmãos, eles reagiram ao antinomianismo de maneira bastante enérgica. Para eles, o antinomianismo era um ensinamento pernicioso, que necessitava ser combatido de modo veemente. Era uma heresia que demandava oposição firme, pois subvertia completamente o evangelho de Jesus Cristo. De modo geral, ao responderem ao desafio antinomiano, os puritanos destacavam o fato de não contarmos com um senso imediato e perceptivo da presença de Deus. Por essa razão, ações corretas, santas, uma vida piedosa, eram os mais seguros sinais de que alguém tinha recebido a justificação. A santificação era entendida por eles como uma evidência segura da justificação e como o lado visível da eleição divina. Nesse sentido, um esforço consciente para obedecer à lei moral era um sinal seguro de que a vontade daquela pessoa tinha sido transformada e verdadeiramente mudada pela graça de Deus. No pensamento puritano, meus irmãos, a lei moral, diferentemente da lei civil e da lei cerimonial, continua em pleno vigor para a igreja. Enraizado na teologia do pacto, estava o entendimento puritano de que a lei moral é o padrão divino adequado para regular a nossa vida. E aqui, me permitam fazer uma pequena digressão ainda a respeito da acusação feita de que os puritanos eles faziam imposições ao texto sagrado, quando eles trabalhavam com a tripartição da lei. Então, frequentemente, os puritanos vão ser acusados de chegar às suas conclusões teológicas com base apenas na colagem de alguns textos prova. É muito comum nós ouvirmos isso. As pessoas olham, por exemplo, para os textos da nossa confissão e vão dizer, eles pegaram os textos de modo arbitrário e então formularam as suas doutrinas, e isso não é verdade. Os puritanos, meus irmãos, eles eram excelentes exegetas. A teologia bíblica de John Owen está publicada em inglês. Uma obra escrita no século XVII, mas ali ele já antecipava questões da alta crítica. Eles eram excelentes exegetas.
É arrogância imaginar que a teologia bíblica surgiu apenas quando, em 1787, Johann Philipp Gabler usou o termo. Os puritanos eram exegetas capazes e excelentes teólogos bíblicos. Eu menciono isso porque para cada afirmação deles sobre o lugar da lei moral na vida cristã se encontrava uma exegese séria e uma profunda teologia bíblica que entendia a lei de Deus da perspectiva de 3 épocas: criação, Moisés e Cristo. Eu quero destacar apenas o primeiro desses momentos, porque os puritanos entendiam que na criação o homem já devia a obrigação a Deus. E apesar de os 10 mandamentos só terem sido entregues através de Moisés, eles já se encontravam gravados no coração do homem. Eles também vão ensinar que a ordem dada por Deus ao homem em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, continha em si mesma toda a substância do decálogo. No primeiro capítulo da obra O Cerne da Teologia Moderna, Edward Fischer vai apresentar um diálogo entre 2 personagens, evangelista e nomista. Nesse diálogo, o evangelista vai explicar como Adão, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quebrou os 10 mandamentos. Ele vai mostrar mandamento por mandamento dizendo o seguinte: primeiro, Adão escolheu a si mesmo como seu próprio Deus quando seguiu o demônio. Segundo, Adão idolatrou e deificou o seu próprio ventre, como disse o apóstolo, o Deus deles é o ventre. Terceiro, Adão tomou o nome de Deus em vão quando não acreditou nele. Quarto, Adão não guardou o descanso e o estado em que Deus o colocou. Quinto, ele desonrou seu pai que estava no céu e, portanto, seus dias não foram prolongados na terra que o Senhor Deus lhe havia dado. Sexto, ele massacrou a si mesmo e a toda a sua posteridade. Sétimo, de Eva, de quem ele era puro, mas com seus olhos e sua mente ele cometeu adultério espiritual. Oitavo, como Acã, ele roubou o que Deus ordenara que fosse deixado de lado, e este roubo é a razão dos problemas de todo Israel e de todo o mundo. Nono, ele deu um falso testemunho contra Deus, quando acreditou no testemunho que o diabo deu diante dele. E décimo, como Aminon, ele cobiçou um mal, que cobiçado custou-lhe a vida e de toda a sua descendência. Na essência do pensamento puritano a respeito do uso da lei moral, está a convicção de que ela não foi dada ao homem com o propósito primário de servir-lhe como um caminho de salvação, mas foi dada ao homem como um instrumento para regular a sua comunhão com o Senhor Deus. Um puritano chamado John Barrett, ele vai dizer: a obrigação de obedecer ao nosso Criador é uma consequência não da queda, mas da nossa condição como suas criaturas. Se os mandamentos de Deus, como seus mandamentos, não constituem e determinam o dever do homem, colocando-o sob o dever da obediência, Deus perdeu a sua autoridade sobre o homem. Outro puritano chamado Edward Reynolds, ele vai dizer que o homem está sujeito à lei por natureza da criação. David Clarkson, por sua vez, vai dizer que o dever que o homem possui de obedecer à lei moral é baseado na relação entre Deus e o homem como criador e criatura. Negar que a perfeita obediência é um dever do homem é negar que ele é homem. A nossa confissão de fé reconhece isso. No capítulo 7, quando ela trata do pacto de Deus com o homem, logo no parágrafo 1, ela vai dizer que em razão da distância entre Deus e a criatura, as criaturas racionais já devem obediência a Deus como seu Criador. Irmãos, o que Deus vai fazer no pacto das obras posteriormente é apenas prometer recompensar a obediência e castigar a desobediência. Mas a vida em comunhão e a glória de Deus já estavam em vista quando da criação e da gravação da norma da lei no coração de Adão.
Então o antinomianismo labora em erro quando afirma que em virtude da redenção em Cristo, a lei já não possui mais nenhuma importância para nós. Muito pelo contrário, porque a redenção, ela, quando aplicada, ela vai nos capacitar, ela vai nos habilitar para retomarmos o propósito primário da lei, a glória de Deus, e o fruir, o desfrutar dessa deliciosa comunhão. Vários puritanos vão escrever contra o antinomianismo. Nós temos escritos de John Flavel, Samuel Rutherford, mas permitam-me falar a respeito de um deles apenas, Samuel Bolton, um dos delegados à Assembleia de Westminster. E algo bem interessante é que na Assembleia, ele foi membro da comissão que elaborou as perguntas dos 2 catecismos a respeito da lei moral e do seu uso. E na sua obra intitulada Os Verdadeiros Limites da Liberdade Cristã, Samuel Bolton vai afirmar a perpetuidade da lei moral como uma regra de vida. E ele vai argumentar a partir de diversas confissões reformadas, bem como a partir do Novo Testamento. E a conclusão a que ele chega é que é preciso mostrar claramente, a partir das Escrituras, o momento em que a lei moral, como uma regra de vida, foi abrogada. Mas ele vai dizer, isso é impossível de ser feito, não há quem possa fazer isso. Ele vai negar com veemência que Jesus Cristo e seus apóstolos tenham feito isso. Citando a passagem de Mateus 5,19, ele vai dizer, aqueles que consideram que aqui em Mateus 5,19, Jesus ensina que a lei, ela seria abolida. Quem ensina isso promove uma leitura corrupta das palavras de Jesus Cristo. Ele diz que essa é uma interpretação sinistra. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo, Bolton vai dizer que o fim aí deve ser entendido como o fim aperfeiçoador e consumador, não como o fim destruidor e abolidor da lei. Isso fica claro quando nós observamos que, na sua exposição da lei, no Sermão do Monte, o que Jesus vai fazer, como nós vimos há pouco, é apresentar a verdadeira interpretação da lei, é corrigir as distorções, é corrigir as deturpações dos líderes religiosos de Israel. Então, tudo isso mostra a continuidade, a perpetuidade da lei, não a sua abrogação. Bolton afirma que isso também está em perfeita harmonia com o que Paulo diz em Romanos 3, verso 31. Abram lá as suas Bíblias, meus irmãos. Em Romanos capítulo 3, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ele vai dizer, isso não é em relação à justificação. Mas a lei é confirmada como uma regra de obediência, e nesse sentido a fé a estabelece. Ele vai adiante e ele vai apresentar 5 provas de que a lei moral ainda possui uma relação vinculante com o crente. A primeira delas, ele vai dizer assim, veja como a sua consciência defende você quando você obedece à lei. Veja como a sua consciência acusa você quando você transgride a lei. Isso prova que a lei de Deus ainda está vinculada à consciência do cristão. Segundo, aquilo que tem poder para dizer à nossa consciência, isto deve ser feito e aquilo deve ser evitado, está sim vinculado à consciência, não com um sentido meritório, como um caminho para a justificação, mas como algo que é bom e que é agradável a Deus. Terceiro, a autoridade pela qual os apóstolos exortaram os cristãos ao dever vincula a consciência à obediência. E uma vez que os apóstolos fizeram essa exortação, usando a lei moral, prova que ela é a regra pela qual os cristãos devem andar. Quarto, se a lei de Deus não vincula a consciência de um homem regenerado à obediência, então, qualquer coisa que ele faça na lei, ele faz mais do que é seu dever. Dessa forma, tenha méritos ou pecados, ele se torna culpado de praticar o culto de si mesmo.
Todavia, em obediência à lei, ele nem se torna culpado de culto de si mesmo e nem obtém méritos. Ele tão somente deve ter a consciência de que, ao obedecer, ele faz o que lhe é ordenado, e por fazer o que lhe é ordenado, ele deve se considerar apenas um servo inútil. Quinto, ou a lei vincula a consciência dos cristãos, ou eles não pecam quando quebram a lei. Mas aí ele arremata dizendo, mas 1 João, capítulo 3, verso 4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, se os cristãos desejam evitar o pecado, devem obedecer à lei. Ele então vai fazer algumas aplicações. Uma delas é dirigida especificamente aos antinomianos. Ele vai afirmar, assim como os papistas estabeleceram a lei para a justificação, assim também os antinomianos condenaram a lei para a santificação. Nós reivindicamos estar livres das maldições da lei. Eles, que estamos livres da direção, do comando da lei. Nós dizemos que estamos livres das penalidades, mas eles querem abolir os preceitos da lei. Eles nos acusam de fazermos uma falsa mistura de Cristo e Moisés, e que misturamos a lei e o evangelho. Quão injustamente eles fazem essa acusação contra nós. Nós rejeitamos a lei no que diz respeito à justificação, mas a estabelecemos como uma regra da santificação. A lei nos envia ao Evangelho para que possamos ser justificados, e o Evangelho nos envia de volta à lei para aprendermos qual é o nosso dever como aqueles que foram justificados. Qualquer coisa que digam a respeito da lei, lançam desprezo e desgraça sobre ela e sobre aqueles que a pregam. Contudo, nós sabemos que em sua substância a lei é um raio da santidade de Deus. E aqueles que amam a Deus amarão a sua lei. Aqui, meus irmãos, ele nos dá um precioso auxílio para que nós entendamos como a lei permanece em vigor e como ela permanece para nós como uma perfeita regra de justiça. Porque a lei nada mais é do que o reflexo da vontade moral de Deus, a expressão da sua santidade e justiça. É a lei que nos mostra aquilo que é bom e o que é mal, o que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar. E essas coisas que nos são mostradas pela lei são moral e eternamente boas e devem ser obedecidas. Eu concluo, meus irmãos, dizendo a vocês que nós observamos que o grande puritano Richard Baxter, ele tinha uma grande preocupação com o antinomianismo. Mas nós precisamos compreender que a resposta necessária ao antinomianismo não é o legalismo. Tanto o legalismo quanto o antinomianismo são contrários a Deus, distorcem o caráter de Deus, distorcem a obra salvífica de Cristo. Antinomianismo e legalismo são posições antibíblicas a respeito da lei. A resposta para o antinomianismo, como nós aprendemos com os nossos irmãos, os puritanos, é a afirmação da lei moral de Deus, não como um pacto, não como um caminho de salvação, não como um meio para a justificação. Mas uma vez que nós somos justificados, a lei deve ser afirmada como uma resposta amorosa, como uma reação amorosa, como uma reação inevitável de corações que foram regenerados e que muito amam a Deus porque foram amados por Ele. Nós devemos buscar compreender cada vez mais a natureza da obra graciosa do nosso amado Redentor. Nós podemos ter as nossas mentes iluminadas pelo Espírito Santo a fim de compreendermos cada vez mais e de experimentarmos de modo intenso os efeitos de nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E o resultado dessa compreensão, meus irmãos, será uma nova compreensão da lei, um novo amor pela lei, uma nova obediência à lei, mediada pelo Evangelho e pela graça. Nós devemos dizer, como os nossos irmãos do passado, nós recebemos a lei, não das mãos de Moisés,
nós a recebemos das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, como disse Paulo, ela é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Irmãos, tudo que é ordenado pela lei moral é bom. E o Evangelho nos capacita, nos habilita a obedecermos à lei, a cumprirmos os seus preceitos, a fim de glorificarmos o nosso Senhor e sermos treinados no caminho da piedade. Samuel Bolton disse que a nossa obediência à lei não é nada senão a expressão da nossa gratidão a Deus que livremente nos justificou. Embora o nosso serviço não seja o motivo ou a causa que impeliu Deus a nos redimir, o nosso serviço é o propósito da nossa redenção. A nossa confissão de fé vai afirmar que este uso da lei não é contrário à graça do Evangelho, mas suavemente se harmoniza com a graça, pois o Espírito de Cristo submete e capacita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, exige que se faça. Meus irmãos, nós precisamos rejeitar a todo e qualquer ensinamento antinomiano, que correntemente é disseminado em muitos púlpitos e também na internet. Nós precisamos rejeitar todo e qualquer ensinamento que deprecie a boa, perfeita e santa lei de Deus, que nos mostra como podemos, amparados pela graça divina, glorificar a Deus, dignificar o Evangelho, declarar a nossa sinceridade, expressar a nossa gratidão ao nosso Redentor. Nós podemos testemunhar de que o nosso Senhor nos amou. Ele nos amou primeiro. E por essa razão nós também o amamos. E o seu Filho, ele nos ensina como nós podemos e devemos expressar esse amor. Uma passagem que já foi citada tantas vezes aqui neste simpósio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por outro lado, meus irmãos, o Senhor também nos advertiu, afirmando que quem não o ama, não guarda os seus ensinamentos. Antinomianos, conscientes ou não dos seus posicionamentos, não amam o Senhor. Que o Senhor nos proteja disso. Que Ele nos leve a aprendermos com os nossos irmãos do passado e a percebermos na sua palavra a preciosidade, a doçura, o valor da lei. Que Ele nos abençoe. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.